a gente sabe que existem estilos diferentes de dieta, né? Não é um estilo único. E quais são os mais comuns e, ao mesmo tempo, também quais são os mais eficazes ou vai variar de acordo com o indivíduo? Olha, hoje existem diversos tipos diferentes, né, de dietas. Hora ou outra surge uma dieta nova, dieta da proteína, dieta do ovo. Você deve ter ouvido falar muitas É, aí, o né? low carb é um negócio assim que Mais é frequente, mais né? frequente a gente ouve falar, né? É, Que as exatamente. pessoas pegam as receitas na internet e Isso é por muito aí vai. comum, isso é muito comum. Olha, o que eu vejo muito é que as pessoas tendem a fazer muitas coisas por conta própria, né? Principalmente quando se fala em relação à saúde. Agora, quando a gente precisa, por exemplo, de um arquiteto para construir uma casa, a gente vai atrás dele, né? Ou muitas vezes de um contador para resolver uma questão na nossa empresa, a gente procura, né? Então, acho que muitas vezes, quando você não tem aquele conhecimento, é importante procurar um profissional, um nutricionista, um médico para poder auxiliar, né? Agora, existem vários tipos diferentes de dietas. Hoje a gente tem muito em alta o jejum intermitente, né? Sim. Que é um estilo que, na verdade, ele se assemelha ao que a gente era no passado, vamos dizer assim. Existem várias formas de fazer o jejum intermitente. Existe um jejum de restrição de tempo, em que, por exemplo, você fica 8 horas, 12 horas do seu dia sem se alimentar, e na outra janela você come, né? Tem um jejum que geralmente é o 5-2, 5/2, em que você se alimenta normalmente durante 5 dias da semana e durante 2 dias você faz uma restrição mais severa de alimentação. Isso, de certa forma, poderia ser considerado um jejum, tá? Também. E existem outras formas de jejum, o jejum espiritual, o jejum noturno, né? O jejum que eu gosto mais é o jejum fora do tradicional. Geralmente, como é que as pessoas fazem? As pessoas pulam o café da manhã, tá? Elas fazem a primeira refeição por volta do meio-dia, o almoço, e aí elas fazem um lanche à tarde, lancham talvez ali no finalzinho da tarde de novo, às 18 horas, e fazem uma refeição à noite. Esse é um estilo de jejum que eu não gosto tanto, e as principais evidências hoje informam que a gente deveria comer mais durante o dia e menos à noite. Então, por exemplo, um estilo de jejum: 7 da manhã a primeira refeição, segunda refeição meio-dia, terceira refeição 3 da tarde e última refeição às 18 horas. Então, das 18 até o outro dia, 7 da manhã, a gente vai ter aí umas 13 horas de jejum para começar, tá? Que já é uma coisa boa, né? Uhum. O ideal é a gente tentar chegar ali em torno de 14, 16 horas de jejum, vai ser um pouco mais sacrificante, né? Mas essa é uma forma ideal porque nós temos o que a gente chama de cronobiologia, ou seja, as nossas bactérias do intestino. A gente convive com várias bactérias do intestino. E nossas bactérias intestinais, elas gostam de receber o alimento durante o dia, enquanto há luz. E durante a noite, quando está tudo escuro, as nossas bactérias não gostam muito de receber alimento. Elas meio que metabolizam esse alimento de uma forma errônea, entendeu? Tá com Piorando. raiva. Exatamente, é mais ou menos isso. Uhum. Então, assim, à noite a gente não foi formado para comer, tá? Isso é um dado recente. Esse entendimento, ele é muito novo, né? A gente até pouco tempo atrás acreditava, nossos avós falavam isso, né? Não coma muita noite, que faz mal e tal. E realmente isso é verdade. A gente deveria comer até umas 17, 18 horas, né? E isso é um desafio para muita gente, porque geralmente à noite a gente sente um pouquinho mais de vontade de comer, que a gente vai jantar com o esposo, com a esposa, com os amigos, vai sair para comer em algum lugar, né? Mas esse é o estilo mais saudável, não tem como a gente negar, né? Então o jejum ideal seria dessa forma. O que eu sempre digo para todo paciente é que o jejum não emagrece mais que as outras dietas, né? O jejum é apenas um estilo em que ele pode se adequar a depender do perfil da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, eu não gosto tanto do jejum. Eu acho que quando você restringe muito, Gera você uma ansiedade, né? muito, exatamente. Não que seja proibido, tá? Sim. Não que seja contraindicado, mas geralmente, quando a pessoa restringe mais a dieta, ela tende a compensar depois. Então ela solta tudo depois. Então a gente tem um pouco de cuidado com alguns pacientes. Por exemplo, quem tem gastrite, talvez se está mais inflamado, se tem uma H. pylori, ela ficar muito tempo em jejum pode ser prejudicial, né? Pacientes que têm diabetes muito descompensada, tem que ter cuidado também, porque às vezes pode ter uma hipoglicemia. Então,
Não é tão simples assim, né? A gente precisa identificar quem se habitua melhor. Eu tenho pacientes que fazem a última refeição 16 horas. Se habituaram a isso ao longo do tempo, né? Então o jejum é uma delas. A low carb é o mais conhecido, talvez, a dieta mais conhecida, né? O que consiste basicamente em consumir uma quantidade mais reduzida em carboidrato, em torno aí de 40, 30% ao longo do dia, né? Essa é uma forma também que muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo, mas elas compensam com outras coisas. Com gorduras, com proteína demais, e isso também não é tão legal, né? A gente sabe que a low carb, se ela for bem feita, ela tem que ter uma quantidade ideal de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de gorduras, para que ela não seja tão severa. A gente tem a modalidade dentro da low carb, que é a dieta cetogênica, que é uma low carb, vamos dizer assim, mais hardcore, mais restrita ainda em carboidrato, tá? E aí a gente tem uma quantidade de menos do que 50 gramas de carboidrato por dia. Nossa. Realmente é algo que eu assim não sugiro para todo mundo, tá? Muitas vezes somente para o paciente que está internado dentro de um leito ali, acomodado e que tem epilepsia, a gente tem boa evidência para esse grupo específico, mas de maneira geral não é factível a pessoa manter isso por muito tempo, né? E o que eu digo sempre da alimentação, é importante a gente ter aquele equilíbrio do 80-20 e ter constância. Se a pessoa faz durante uma semana, não adianta. Eu já recebo muita gente na clínica que conseguiu fazer uma dieta cetogênica por 20 dias e emagreceu bem, mas depois recuperou o peso, porque não conseguiu manter aquilo ao longo do tempo, entendeu? Enfim, a gente pode falar de vários outros estilos. Tem um ciclo de carboidratos que oscila os carboidratos ao longo do dia. Tem a dieta do Mediterrâneo, que é considerada hoje a melhor dieta, a mais saudável, né? Ali do mar Mediterrâneo, em que eles consomem quase nada de carne vermelha, né? Mais peixes, muito azeite de oliva, que é rico em gordura poliinsaturada, que é bom para o coração, bom para a condição cardiovascular, né? E assim, baixíssimo consumo de açúcar, de tudo isso, e um bom consumo de álcool, de vinho. Né? Eles consomem aí pelo menos um cálice de vinho por dia, e a gente entra naquele debate, né, do álcool, se é tão prejudicial assim ou não. É um cálice, viu, gente? Exatamente. Garrafa não. Na garrafa não. Exatamente, é isso aí mesmo. Mas assim, essa é a melhor dieta, tá? Se eu fosse falar pra você assim, qual é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que você consegue seguir, tá? Inclusive, às vezes eu nem falo esse nome pro paciente, senão ele se assusta muitas vezes, né? Fala, olha, a gente vai melhorar a sua alimentação, tá? Vamos retirar aqui o refrigerante, a gente vai colocar um 0. Ô, doutor, eu posso tomar o 0, mas não é tão prejudicial quanto o outro. É uma redução de danos. Se você consome todo dia, a gente vai trocar, né? Agora tem essa polêmica aí do aspartame, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou como uma substância potencialmente cancerígena, né? A gente precisa ficar também atento a isso, às novas evidências que vão surgir. Mas, enfim, o que a gente puder fazer para reduzir os danos daquela alimentação que não está tão legal, a gente vai tentar fazer nessa primeira abordagem, né? Esse é o primeiro ponto que eu foco muitas vezes com o paciente.